Fala, gente, beleza? Estamos ao vivo aqui no Instagram. Eu tenho que fazer um vídeo aqui pro pessoal da célula. Um vídeo muito top. Foi você que não pôde participar da célula agora. Eu falei que você não iria ficar de fora. Você que não pôde participar aqui conosco nessa célula presencial. Eu quero passar essa mesma atmosfera que nós tivemos aqui. Eu quero passar para você aí em casa. Esse vídeo a gente vai salvar ele. Eu vou mandar depois para você. A gente vai mandar o link. Enfim, eu tenho que fazer isso para vocês, cara. Foi muito top o que nós conversamos hoje aqui na célula, a forma que nós abordamos sobre fé, sobre a gente se mover no profético, a gente se mover no sobrenatural. E a fé é uma ferramenta indispensável da gente, nós que somos filhos. Então, assim, vai ser muito rápido, tá? Eu vou falar aqui rapidinho o que a gente passou, o que a gente conversou aqui na célula, de forma muito espontânea. Eu espero que você entenda, espero que você receba aí na tua casa, tá? Então, vamos lá, rapidinho para a gente não prolongar muito esse vídeo, né? A gente falou sobre fé para mover montanhas. E o texto que nós usamos como base na célula está em Mateus 17, 20, aonde Jesus ele fala: se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenininho, nós podemos dizer para esse monte: lance-se daqui. Ou seja, a gente pode dizer para o nosso problema: sai, acabou, chega. Ou seja, a gente vai começar a se movimentar no sobrenatural. Eu queria ter muito isso quando tinha 18, 19 anos, conversando aqui sobre isso. Se eu tivesse tido esse discipulado como eu tivesse 18, 19 anos de idade, hoje com 36 anos, eu te digo, eu pensaria de outra forma, eu agiria de outra forma, né? Eu me movimentaria no profético, nesse sobrenatural de outra forma. Porque a fé, ela precisa ser exercitada. Nós aprendemos recentemente na escola que se a gente pegar uma pessoa que ela é fisiculturista e pegar uma pessoa no padrão normal, a gente vai perceber que um fisiculturista ele tem alguns músculos muito desenvolvidos. A gente vai conseguir ver isso, é visível, né? O estereótipo dele é diferente. Por quê? Porque ele começou a movimentar alguns músculos que eu não movimento. E a fé é a mesma coisa, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser trabalhada. A gente precisa dar uma arregaçada na manga e começar a se movimentar no sobrenatural. A gente precisa realmente fundamentar a nossa fé em Cristo, que é um tópico também da lição que nós tivemos hoje. A gente precisa, alguns itens, né, foram destacados na nossa lição, para a gente começar a se mover no sobrenatural. E um deles é confiar em Jesus. Como você confia em Jesus? Realmente você confia em Jesus? Essa pergunta ela é muito latente em mim. Até que ponto eu confio em Cristo? Até que ponto eu deixo Deus trabalhar na minha vida? Até que ponto eu deixo essa fé ser trabalhada? Porque a gente normalmente pega Deus e coloca ele dentro de uma caixinha. E Deus ali só pode se movimentar dentro daqueles limites que eu estabeleci para Deus. A gente costuma fazer isso. A gente diz que confiamos em Cristo, mas confiamos em Cristo até um determinado ponto. Depois que passar dali, que ficar um pouco desagradável ou desconfortável para mim, a gente para de acreditar tanto, né? A gente começa a botar alguns limites. E na lição, no primeiro tópico, né, que é o confiar em Jesus, uma coisa que chama a atenção é justamente a pergunta que foi feita. Em sua opinião, quais atitudes que demonstram a falta de confiança em Deus? Quais são as atitudes? Olhando para você mesmo, o que atrapalha em você confiar plenamente no Senhor? Porque a gente sabe que a dúvida, murmuração, como foram tópicos que foram falados aqui na célula, faz a gente realmente desacreditar um pouco, né? Faz a gente duvidar um pouco. Mas eu te pergunto, o que realmente tem te frustrado? O que tem atrapalhado? O que tem impedido de você romper
essa tampa da panela. A realidade é essa. O que tem te atrapalhado é você confiar mais em Jesus. As amizades, as murmurações, o que? Algo. Você tem que se identificar, você tem que identificar isso. E identificando, você começa a tirar isso da sua vida para você romper e partir para o próximo ponto. Porque é justamente isso. A fé, ela precisa ser exercitada. Ela precisa que você realmente se desprenda, se disponibilize. Porque fé, todo mundo diz que tem. Agora, uma pergunta. Você tem fé para poder botar a mão sobre a cabeça de uma pessoa e fazer uma oração e aquela dor de cabeça ir embora? Algumas pessoas aqui na célula responderam que não. Outras pessoas responderam que sim. Aí a gente vai aplicando. Então, se você põe a mão sobre a cabeça de uma pessoa e você ora por ela e essa dor vai embora, então você parar para que um membro dessa pessoa cresça. E aí, você tem fé para isso? Para poder ver um membro crescer? A pessoa não tem um braço e você vai orar para que esse braço ele cresça. Então a fé é justamente isso. A gente precisa a cada dia mais aprimorar, exercitar essa fé para que a gente comece a alguns padrões. Porque, por exemplo, tudo é muito difícil até que alguém faça. Depois que alguém fizer, não é tão difícil mais. Então a gente precisa realmente entender como se movimentar no profético sem ser patético. A realidade é essa. A gente precisa depositar nossa confiança em Cristo e começar a galgar patamares maiores. Esse é o primeiro tópico, né? Que é confiar em Jesus. O segundo tópico foi não colocar limites para Deus. Não duvide. A gente não pode duvidar e a gente não pode colocar limites para o Senhor trabalhar. O Senhor, ele é multiforme, ele tem várias formas de trabalhar. E ele não trabalha conforme eu penso ou conforme você pensa. Então a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, trabalhe dentro disso aqui, dentro dos meus padrões. Pelo contrário, nós temos que ser sensíveis e para entender o que o Senhor quer nos dizer. E a gente começar a exercitar e começar a trabalhar isso. Então a gente não pode, em momento algum, colocar limites para o Senhor. A gente costuma classificar o que é fácil e o que é difícil baseado em nossas habilidades e recursos. E levamos essa mania de classificar o que é fácil e o que é difícil para Deus. A gente acha que Deus... A gente começa realmente a botar limites. A gente acha que Deus... Isso aqui não dá para ser resolvido agora. Você quer ver? Quando a gente pega numa condição financeira muito ruim, a gente ainda quer dar um jeitinho. Não, a gente vai dar um jeito aqui, a gente vende ali, vende aqui, a gente começa a fazer um monte de coisa. Mas em momento algum a gente traz Deus para dentro dessa realidade. A gente acha que Deus ele não pode fazer mover um sobrenatural ao nosso respeito. A gente crê em Deus, mas não acredita que ele pode mover o mundo, mover tudo que é natural ao nosso favor. Então eu desafio você, assim como eu fui desafiado, a começar a andar em fé, a começar a exercitar essa fé, a começar a não colocar limites no que Deus pode fazer na sua vida e na minha, porque o Deus ele pode muito. A gente quer definir Deus, a gente tenta definir Deus na realidade com aquilo que nós pensamos, e a realidade não é essa. A gente não tem capacidade intelectual nenhuma de tentar definir o Senhor. E a gente acha que Deus é racional igual a gente. E a gente acha que a fé também é uma coisa racional. A gente acha que a fé é aquilo que eu experimentei, que a fé é só aquilo ali. Ah, meu irmão, a gente está enganado. A fé, andar em fé é muito mais do que isso. Se mover no sobrenatural é se despir de nós mesmos e começar a deixar Deus agir na gente. É você começar a ser o que a Bíblia chama de louco, né? De começar a fazer loucura mesmo, porque a fé
Viver ela na essência é loucura para os homens. Não conseguem entender, os homens não conseguem entender isso. Então a gente precisa realmente se lançar e se despir da gente para que Deus comece a se manifestar de forma sobrenatural. E o último tópico que nós tivemos da nossa célula é agir baseado na palavra de Deus, que é em Êxodo 14, versículo 15 e versículo 16. Deus ele deu uma ordem a Moisés. Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Levante a mão, levante o cajado e abra, o mar vai se abrir. Então Deus deu uma ordem. Então agir baseado na palavra de Deus é indispensável. Dizer que tem fé, dizer que se movimenta no profético, mas não escuta a palavra de Deus, não se relaciona com a palavra de Deus, é meio incoerente. Então a gente precisa realmente agir baseado na palavra de Deus. A gente precisa ter a Bíblia, a palavra, como base, como alicerce. Fora isso, é só teatro. Se eu digo que ando no profético, mas eu não tenho nenhum embasamento bíblico, eu não conheço da Bíblia, é teatro. Isso não é andar por fé. Porque eu só tenho um relacionamento verdadeiro quando eu entendo quem é a outra parte. E para ter a outra parte, eu preciso, para saber quem é Deus, eu preciso ler sobre ele. Então dizer que manifesta alguns dons, mas não tem o hábito da leitura, é meio incoerente. Então a gente precisa realmente agir baseado naquilo que Deus manda. Entenda, Cristo só fazia aquilo que via o Pai fazendo. Mentalidade de filho. A gente precisa ver o Pai fazendo. E Josemar, como é que eu vejo o Pai fazendo? Estudando. Tudo já foi deixado aqui pra gente. Tudo já foi. Como é que eu vou começar a me movimentar nesse mundo profético se eu não consigo entender ele? Eu preciso então entender o que é andar em fé. Primeiro eu preciso entender o que é fé, para depois começar a andar em fé. Então hoje a célula, a gente falou muito sobre isso. Tivemos vários testemunhos, a galera falou, foi muito top. Ativou em nós esse desejo de querer andar por fé, de orarmos um pelos outros, entendeu? Se tiver realmente que orar dentro de casa, a gente vai orar dentro de casa, e tudo isso baseado na palavra de Deus, no que Deus deixou pra gente. Eu falei que você não ia ficar de fora, eu falei que para você que não teve oportunidade de vir na célula presencial, você também ia participar, nem que seja de forma online também. Cara, mas a gente está junto. Eu quero que você entenda o seguinte: comece a exercitar a fé. Se tiver que orar, ore. Pare o que estiver fazendo. Se o Espírito Santo começar a te incomodar para você orar, para você começar a se movimentar nesse mundo profético, começar a se movimentar no sobrenatural, se tiver que você se desprender de algo para que Deus comece a se manifestar, faça isso. Comece a andar nesse sobrenatural. Eu convido você, eu desafio você, assim como eu fui desafiado, a orar nesse sentido e a começar a trabalhar também nesse sentido. Se tiver alguém doente, você ore por ele. De repente ele não foi curado naquele momento, mas ele pode ser curado no segundo momento. Cristo, quando ele orou uma vez, que ele foi curar um cego, ele fez uma massinha, ele cuspiu na massinha no barro, né? Passou no olho do cego. E perguntou para ele: e aí, tá vendo? As minhas palavras, tá? Ele falou: olha, eu estou enxergando pessoas como se fossem árvores, como se fossem vultos. Cristo fez de novo e passou nos olhos dele. Na segunda vez que Cristo fez isso, ele voltou a enxergar. Então, se você orou por uma pessoa e naquele momento não teve essa cura, eu desafio você a orar de novo. E se tiver que orar 3, 4, 5, ore até o Espírito Santo te incomodar. De repente o Espírito fala para você: ó, parou, cessou, você para, cessa e você vai embora. Mas eu desafio você a começar a exercitar essa fé. Tamo junto. Próxima célula, terça-feira, 8 horas. A mesma pegada. Se você não puder vir, eu não vou deixar você ficar de fora, tá? A gente tá junto. Eu amo a vida de cada um de vocês e peço ao Senhor que os abençoe.
tá? E dê uma semana de paz para vocês. E uma semana de muito discernimento e de muito estudo da palavra do Senhor. Porque quem quer andar no sobrenatural não pode ser natural. Tem que ser sobrenatural. Então, para ser isso, só estudando a palavra e buscando do Senhor a revelação que a palavra nos dá, para a gente começar a se movimentar no sobrenatural. Vamos junto. Precisando, eu tô aqui. Tamo junto. Um beijo para vocês.